Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62. É sempre uma grande satisfação falar com cada um de vocês. Jogando pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Atlético venceu o CRB de virada no estádio Antônio Ascioli. E nesse vídeo eu vou falar para vocês a respeito deste jogo, trazer os números, os dados e também as minhas impressões deste triunfo rubro-negro. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, é uma satisfação contar com a sua audiência. Deixe o seu like se você ainda não deixou, te convido a se inscrever caso ainda não seja inscrito. Fique à vontade para fazer o seu comentário, pois a sua participação é sempre muito bem-vindo aqui conosco. Este vídeo tem oferecimento da WR Softwares. A WR Softwares é uma empresa goiana especializada em softwares para gestão de supermercados, bares, restaurantes, oficinas mecânicas e funilarias. A WR Softwares também tem sistemas para emissão de nota fiscal eletrônica. 994766373 é o telefone, é o WhatsApp da WR Softwares. Atlético 2, CRB 1 de virada no estádio Antônio Ascioli, vitória importante para a equipe rubro-negra. O Atlético quebrou aquela sequência, né, ou evitou uma sequência de resultados negativos, já que o Atlético havia perdido o último jogo para o Atlético, para o Vila Nova, e venceu um adversário direto. O CRB que tinha essa pontuação de 21 pontos, o Atlético agora chega a essa pontuação, inclusive o Atlético momentaneamente na oitava colocação, ultrapassou o Vila, Chapecoense, Atlético Paranaense, América Mineiro e Cuiabá. Claro que a rodada ainda vai acontecer para os demais, né? Este foi o primeiro jogo da 15ª rodada, mas o fato é que o Atlético pontuou, né? E essa era a missão para o Dragão nesta noite. Vamos conferir os principais números do jogo. Posse de bola, o CRB teve bem mais posse de bola, 60% a 40%. Finalizações, um jogo com muitas finalizações, né? 35 no total, sendo 15 do Atlético, 20 do CRB. Cada uma das equipes finalizou 4 vezes na direção do gol. Os cruzamentos, o Atlético fez 15, 5 corretos, o CRB fez 23, 9 corretos. A precisão nos passes, o Atlético trocou 290 passes, 78% de precisão. O CRB trocou 432 passes, 86% de precisão. Os lançamentos, ou as bolas longas, 62 do Atlético, 30 corretas, 41 do CRB, 20 corretas. Desarmes, 9 para o Atlético, 10 para o CRB. Escanteios, 2 para o Atlético, 5 para a equipe alagoana. Agora vamos conferir o time que o técnico Fábio Matias utilizou ao longo dos 90 minutos. Na equipe que começou, as substituições que ele fez, os cartões, os gols, tudo isso para você. Olha só, o Atlético de Paulo Vitor no gol, o Juan na lateral direita, Alex, Matheus Felipe, que tomou cartão amarelo, e o Guilherme Romão substituído pelo Heron. O Maranhão, que fez o gol e foi substituído pelo Castro, que tomou cartão amarelo, Luizão e o Robert, que deu lugar ao Cauã. Martínez, o Caio Dantas, depois o Sandro Lima, e lá na frente o Marcelinho, que fez o primeiro gol do Atlético, o gol de empate, substituído pelo Alejo Cruz, que também tomou cartão amarelo nesse jogo contra a equipe do CRB. Agora vamos falar do jogo. O Atlético toma um gol muito cedo, né, ali 5 minutos, uma jogada pelo lado esquerdo da defesa atleticana. Aliás, o CRB explorou bastante esse setor no primeiro tempo, explorou tendo algum sucesso. Bola cruzada na área, uma falha de marcação. O Atlético facilita no cruzamento e depois uma falha de marcação no segundo pau. Né? Ninguém encosta no jogador do CRB, que teve tranquilidade para matar no peito, colocar no chão, finalizar. É uma liberdade muito incomum dentro de uma grande área, especialmente de uma competição acirrada como é a Série B do Campeonato Brasileiro. E ali a coisa parecia que ia desandar. Tomou 1-0 muito cedo, isso é sempre um fator complicador. Porém, o Atlético reagiu rápido. Na finalização do Marcelinho, com 13 minutos, o Atlético já empatou. Um gol ali é do Marcelinho, né? Uma jogada característica dele, ele pega pelo lado, puxa para dentro, bate, e o Atlético conseguiu empatar o jogo. Foi muito bom para o Atlético voltar para o jogo logo rápido. Né? Tomou o gol no início, mas antes dos 15 minutos já havia empatado a partida, e aí começou de novo. Né? O Atlético tirou aquela desvantagem que tinha.
E eu gostei do Atlético, sabe? Eu gostei do Atlético. Teve dificuldades, teve falhas, teve, mas eu achei um Atlético muito eficiente naquilo que se propôs fazer a cada momento. Quando o Atlético precisou buscar o gol, o Atlético conseguiu chegar a esse gol. Quando o Atlético no segundo tempo precisa buscar o gol novamente, o Atlético chega outra vez e na reta final, quando precisou defender o resultado, conseguiu defender com uma qualidade interessante. O goleiro Paulo Vitor também foi uma peça importante nesse jogo, naquela cobrança de falta do GG no primeiro tempo. Ele fez uma grande defesa, se toma o 2-1 ali, a tendência do jogo se complicar era muito grande. No segundo tempo também ele faz uma outra grande defesa para evitar o empate da equipe do CRB. Então o goleiro Paulo Vitor numa noite destacada no gol atleticano. Mas o fato é que no primeiro tempo o Atlético ainda teve um controle de bola maior, uma pressão sobre o CRB, mas o gol não saiu. No segundo tempo, aí sai o gol do Maranhão, né, ali por volta dos 15 minutos, e um gol todo do Maranhão, né, porque é ele que pressiona, é ele quem recupera a bola, é ele quem finaliza para fazer o gol. Primeiro dele com a camisa do Atlético, né, de todo esse tempo que o Maranhão passa aí já vestindo a camisa do Atlético, essa já é a terceira passagem dele pelo time rubro-negro, a primeira vez que ele marca com a camisa atleticana, até se emocionou, né, ajoelhou, depois falou da emoção de fazer o primeiro gol com a camisa do Atlético, um gol importantíssimo e um gol made in Maranhão, 100% do Maranhão. Ele quem rouba, ele quem define, ele quem faz o gol que deu a vitória ao Atlético de virada pelo placar de 2-1. Depois o Atlético se pôs a defender o resultado, tentando explorar os contra-ataques. No início esses contra-ataques não saíam, por mais que em alguns momentos eles se desenhassem para isso, mas eles não saíam. E o CRB pressionando o Atlético, colocando muitas bolas na área, o Brenner Herculano dando trabalho para os defensores, finalizou pelo menos 2 bolas com algum perigo ao goleiro Paulo Vitor, mas o Atlético conseguiu se segurar, conseguiu se defender com uma qualidade acho que até razoável, e já nos minutos finais, nos acréscimos do segundo tempo, o Atlético teve a oportunidade de ampliar o placar, acabou desperdiçando em uma das jogadas do Sandro Lima. O defensor tirou a bola quase em cima da linha. Então o Atlético, essa ideia do contra-ataque, que ela já existia desde ali o segundo gol, ela realmente só consegue ser executada com mais êxito na reta finalzinha do jogo. O terceiro não saiu, mas não foi necessário para que o Atlético vencesse o CRB pelo placar de 2-1. Uma vitória muito importante, repito mais uma vez, em que pese o Atlético talvez não suba tanto na tabela. Ele subiu provisoriamente, mas pode perder algumas dessas posições. Hoje é o 8º colocado, estava em 12º, mas matematicamente foi importante. O Atlético quebra a barreira aí dos 20 pontos, né? Ainda restam 4 jogos para fechar este primeiro turno. E outra questão é que o Atlético supera a derrota no Clássico, algo interessante. E também mantém o técnico Fábio Matias, né? O Fábio Matias que corria um risco muito grande nesse jogo, até pelas críticas recebidas após o jogo contra o Vila Nova. Eu penso que ele ganhou um fôlego para essas próximas partidas da Série B. O Atlético voltará a jogar fora de casa diante da equipe do Paysandu em Belém pela 16ª rodada da competição. O Fábio, eu achei que ele montou um time interessante. O Robert, peça nova que ele escolheu, que a gente já vinha pedindo no time do Atlético há algum tempo, fez um primeiro tempo muito bom. Gostei muito do Robert no primeiro tempo. Marcelinho bem. O Luizão, uma partida não comprometeu. Maranhão teve um peso diferente hoje, né? Depois saiu o gol dele, mas defensivamente ajudou. Nas laterais o Atlético segue tendo dificuldades. O Romão sofreu muito no primeiro tempo pelo seu lado, especialmente na marcação. A defesa do Atlético dá uma bobeira ou outra. O Herculano ganhou umas 2 bolas ali perigosas, né, entre os 2 zagueiros do Atlético no segundo tempo, mas pelo menos não tomou o gol, né? O Atlético chegou a falhar, vamos dizer, nesse setor, mas pelo menos não tomou o gol. Pois aí é o que evidencia mais a falha, né? Quando você falha e não toma o gol, passa desapercebido, mas quando você falha e toma o gol, aí você acaba cobrando um preço maior. Caio Dantas, um jogo ficou devendo, né? Vamos dizer assim. O Frederico Martínez também, para mim, um jogo apenas razoável do uruguaio,
que já atuou pelo lado direito. Gostei do Marcelinho, mais uma vez, jogador que toma iniciativa, jogador que vai para cima, que tem coragem, que busca algo diferente dentro do jogo, uma característica muito interessante deste jogador. Os jogadores que entraram, né, tivemos ali o Cauã entrou também o Sandro Lima, o Alejo Cruz, o Castro fazendo a sua estreia e o Heron. O Castro foi inteligente naquela jogada que ele matou, sabe, ali ele fez a leitura correta, tomou o cartão amarelo, mas evitou do Atlético correr um risco maior. Eu gosto de jogador que entende o jogo, né? O cara que observa, que sente o que é que está acontecendo e evita o pior. E achei que naquele cartão, né, que pesa assim, elogiar um jogador por tomar cartão, sim, não exatamente por tomar cartão, mas por ler o jogo, por ler a ação correta, e ali achei que ele identificou bem o perigo que o Atlético corria e acabou tomando esse cartão amarelo providencial para a equipe rubro-negra. E o Alejo Cruz finalizou uma bola ali com certo perigo na reta final do jogo já. Gosto muito da movimentação do Alejo, sabe? Para mim o Alejo deveria ser titular nesse time do Atlético. Acho que ele cabe dentro dessa equipe atleticana, mas pelo menos participando no segundo tempo já é um jogador que colabora com o Dragão. Mas realmente achei o Atlético hoje um time determinado, sabe? O Atlético ele teve coragem para buscar o resultado, porque não é fácil, virar jogo não é fácil dentro de uma Série B de Campeonato Brasileiro. E o Atlético hoje conseguiu fazer graças à sua perseverança e também à competência que teve dentro do jogo. E claro que após uma vitória como essa, essas equipes que estão no meio da tabela, que é o caso do Atlético, acende aquela esperança de que pode subir. E para continuar subindo, tem que continuar vencendo. É a única maneira que você tem para escalar a tabela, é uma sequência de vitórias. Vamos ver se agora o Atlético consegue engrenar, né, engatar uma segunda vitória consecutiva, para aí sim seguir subindo dentro dessa tabela de classificação. E você, torcedor rubro-negro, me fala das suas impressões do jogo, me fala o que você viu, se você concorda comigo, se você discorda, fique à vontade para fazer o seu comentário. Fiquem todos muito bem, meu muito obrigado pela audiência, um excelente restante de semana a todos e até a nossa próxima oportunidade aqui no Futebol 62.